Ainda em pé, abra comigo a sua Bíblia, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no seu capítulo de número 4, e vamos ler apenas o versículo 6. Depois, parafraseando, vamos ler primeiro o livro das Crônicas, capítulo 19, versículo de número 10. Vou recapitular. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6. Segunda leitura, vou utilizar o Velho Testamento para balancear, ou manter um equilíbrio no Velho, mas também no Novo. No Novo, mas também no Velho. E a leitura do Velho Testamento, primeiro livro das Crônicas, capítulo 19, versículo de número 10. Todos encontraram? Digam amém. Eu vou ler a primeira leitura, primeiro versículo, depois vocês podem tomar assento. Diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Vou recapitular. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Diga amém e pode tomar assento. Para iniciar este estudo, nós temos um tema escolhido, proposto, para a gente seguir o nosso raciocínio. Isso aqui, apenas 2 versículos como base daquilo que nós vamos estar tratando. Qualidades de um bom obreiro. Repita assim após mim, para ficar bem gravado na sua memória. Qualidades de um bom obreiro. Você observa aqui nas palavras do apóstolo São Paulo, quando ele diz propondo estas coisas aos irmãos. Propondo, é uma proposta bíblica para mim e para você. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro. Aí não diz serás um perfeito ministro, porque não existe obreiro perfeito. Não, pastor, não. Existe obreiro bom. Perfeito é Cristo, impecável, que não erra, que nunca errou. Então não existe obreiro perfeito. Sempre ele tem falha em algumas áreas da sua vida. Mas existe obreiro bom. E a Bíblia diz aí: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro. Bom e não perfeito. Bom. A Bíblia diz lá em Salmo que os passos de um homem perfeito será confirmado pelo Senhor? Não. Os passos de um homem bom será confirmado pelo Senhor. E o Senhor se deleita em seus caminhos. Então, perfeito é Cristo. Agora, o que nós estamos fazendo? Estamos buscando a cada dia melhorar. Estamos buscando esta perfeição. Por isso que está escrito na Bíblia, lá em Provérbios, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai o quê?
Um processo. Ó, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ou seja, até a gente atingir a maturidade, a perfeição, o amadurecimento. Mas hoje, se fizermos tudo certinho, seremos bons obreiros, ministros de Jesus Cristo. Depois da vírgula diz criado. Criado. Não diz fabricado. O que está escrito aí? Criado. Por quê? Porque onde se fabrica, quando se usa os engenheiros para fabricar um carro, a marca de um carro, o que eles fazem para seguir aquela produção? Eles fazem um protótipo, né? Os engenheiros começam a engenhar e eles começam a fazer primeiro um protótipo. Por quê? Porque depois desse protótipo, que é o quê? Um modelo. Eles pegam ali, faz aquele protótipo, o modelo. E ali o que eles vão fazer então? Eles vão dar seguimento. Esse protótipo será um molde. E aí com esse protótipo, eles podem fazer milhares de carros iguais, porque eles têm a matriz nas mãos. Mas quanto ao obreiro, não é assim. O obreiro, ele não é fabricado. Porque tem gente que pensa que é assim. Opa, rapaz, eu senti o ardor da chamada, dormi, acordei e levantei obreiro. Não, não é assim não. Ou eu dei 3 espirros e agora acordei obreiro. Nananina não. O obreiro, ele é formado. O obreiro, ele é criado. E muitas vezes, paulatinamente, lentamente, ele vai aprendendo aqui, vai aprendendo ali, e ele vai crescendo na graça, vai crescendo no conhecimento, porque obreiro não é fabricado, obreiro é criado. Com o quê? Com as sãs palavras da doutrina. Não é qualquer tipo de palavra que se forma um bom obreiro. É com as sãs palavras, é com as palavras de Cristo, que habita abundantemente na nossa vida. E aí você vai sendo criado por aquela palavra. Você vai aprendendo a estar debaixo do senhorio de Cristo, e você vai sendo criado com as palavras da fé. Aí não está falando de fé salvífica para salvação. Está falando da vida espiritual, criado com as palavras da fé. Ou seja, para uma vida espiritual. Então é criado, não é fabricado. É como que, por exemplo, como é que se fabrica uma caneta? Primeiro se faz a matriz da caneta. Cria uma unidade. Aí fez aquele protótipo, criou uma caneta. Aí com aquela matriz faz milhares de canetas, todas iguais. Mas você vê que na igreja não é assim. Os dons são diferentes. Um trabalha de uma forma e Deus usa ele daquela forma. Outro de uma forma diferente. Todos trabalhando em prol do reino. Só que a chamada é diferente. Os dons são diferentes. Então isso é muito importante. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bons ministro, ou bom ministro de Jesus Cristo, criado com as sãs palavras, né? Tem uma tradução que diz, criado com as sãs palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Vamos para outra leitura, isso aqui é só um pano de fundo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 19, verso de número 10. E vendo Joabe que à frente
da batalha estava contra ele, por diante e por detrás. Preste atenção na atitude desse capitão, desse comandante Joabe. Ele vendo que a frente da batalha estava contra ele, por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais excelentes de Israel. Mas como é que ele conseguiu fazer isso? Fazer escolha dentre os mais excelentes. Ou seja, você escolher dentre os excelentes escolhidos. Como é que consegue fazer isso? Como é que Joabe conseguiu escolher, fazer uma escolha dentre os escolhidos e escolher alguém para estar com ele contra os sírios? Isso não é fácil. Você fazer uma escolha aonde as pessoas são normais, aí você procura os melhores, você escolhe os melhores. Mas aí diz que dentre os escolhidos, ele tirou um grupo de escolhidos. E é desta forma que Deus nos escolhe. O que estava acontecendo aí? Os sírios estavam guerreando contra o povo, contra a nação de Israel. E pela frente e por detrás, os inimigos estavam vindo. E agora? Para enfrentá-los. Mas que Joabe fez? Ele começou, dentre todos os escolhidos de Israel, ele começou a escolher os escolhidos para lidar com ele contra os sírios de uma maneira diferente. Daí o nosso pano de fundo, para você entender que ser ministro de Cristo, ser obreiro do Senhor, e obreiro, você precisa entender essa palavra, o significado. Obreiro é todo aquele que obra alguma coisa. A Bíblia fala do obreiro, ou dos obreiros da injustiça, aquele que obra a injustiça, aquele que lavra a injustiça, e do obreiro da justiça, aquele que obra a justiça. Oxalá que todos nós que estamos aqui nesta noite sejamos obreiros da justiça. Obramos o bem, obramos coisas muito excelentes para Deus. Um pano de fundo para você entender. Agora veja bem, o que nós queremos fazer que todos entendam nesses 3 dias de cursos, hoje, no dia 29, no dia 6 de dezembro, é que há uma diferença gritante entre o membro da igreja, aquele que foi escolhido, está iniciando, alguns já estão há algum tempo, mas ainda são membros da igreja. Há uma diferença gritante entre o membro da igreja e o obreiro, aquele ou aqueles que foram chamados por Deus já para exercer uma função mais específica no reino. A diferença entre o membro da igreja e um obreiro está no grau de comprometimento no reino de Deus. Um membro pode estar envolvido, mas o obreiro, ele está comprometido com o crescimento do reino. O obreiro, ele está comprometido. O membro, ele está envolvido. Às vezes participa, às vezes não. Às vezes é convocado, às vezes não. Ele ainda não é um oficial. O membro contribui com a sua presença. Um obreiro
contribui com o seu trabalho. É por isso que esse negócio de, eu vou à igreja, eu vou buscar uma bênção. Se você for ver, biblicamente falando, igreja não é lugar de buscar bênção. Igreja é lugar de você ser bênção para a vida de alguém. Tanto é que quando Deus chamou Abraão, diz, anda na minha presença e ser perfeito. Aí Deus diz para ele, e tu serás uma bênção. Você já precisa ser essa bênção que você almeja. E tu serás uma bênção. O que a gente vem na igreja como obreiro fazer? Prestar serviços espirituais para Deus. Cada um no seu posto. Cada um desenvolvendo a sua chamada. Por quê? O que recebeu menos na parábola dos talentos, recebeu um. E talento recebido é talento para ser negociado. Deus não dá talento quer dizer aptidões para as pessoas, para elas pegar aquilo que Deus deu, o dom de Deus desenvolvido nela, e ela enterrá-la. Deus não faz isso. Deus dá com uma finalidade, dela fazer crescer. E através do talento, ela vai promover o reino de Deus. Então escute bem, o membro contribui com a sua presença, mas o que é obreiro, ele contribui com o seu trabalho. O que é então ser um obreiro? É eu fazer crescer o lugar que me fez crescer. Poxa, se Deus confiou em mim, se Deus usou alguém para me abençoar e olhar para mim e ver, ele viu que eu sou portador de uma chamada, e Deus despertou no coração desta pessoa um olhar diferente para olhar para mim e dizer, esse tem chamada. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer crescer o lugar que me fez crescer. Você pode crescer muito aqui, mas você nunca será maior do que o lugar que te fez crescer. Porque tem gente que você ajuda, põe no posto do diaconato, do presbitério, leva para evangelista. Depois que ele recebeu a bênção, ele vira as costas e cai fora. Não, eu cresci demais, aqui já não tem mais espaço para mim. A igreja aqui, eu fiz agora teologia, a igreja aqui é simplória, é muito simples, o povo não entende o meu linguajar, então agora eu tenho que procurar uma igreja do meu nível, uma igreja estudiosa. Para com isso. Por quê? Você nunca vai poder desonrar o lugar aonde Deus te honrou. Você nunca vai poder crescer mais, tá? No lugar onde Deus iniciou uma grande obra na sua vida. E tem gente que não valoriza isso. Se você vê o tanto que eu prezo hoje os meus pais, não só os pais na fé, mas aqueles que forjaram o meu caráter, que me ensinaram nos primórdios, no começo, quando eu era principiante, quando eu estava me iniciando no ministério, e eles foram me moldando, me formando. É assim. O que eu prezo esses pastores, claro que a maioria deles, ou praticamente todos eles, já se foram, mas eu prezo muito. Por quê? Porque Deus despertou no coração deles me ajudar. Porque eles olharam para mim e eles viram que eu tinha uma chamada. Isso é muito importante. Você não desvalorizar aqueles que Deus usou para te abençoar.
Sabe que tem gente que você consagra, você leva para o ministério e depois mais tarde eles levantam contra você, divide a igreja, outros fazem grupos contra você, outros começam a falar mal de você, pessoas que você ajudou. Tem uns que eu fiz, batizei, fui lá, ganhamos para Jesus, batizei, fiz casamento, levei ao diaconato, ao presbitério, a ser evangelista, e depois traíram essa confiança. É uma decepção, irmão. Para a gente que o consagra, para a gente que o leva para o ministério, é uma decepção. Para mim não tem uma decepção maior. Jesus passou por isso, quando confiou a tesouraria a Judas Iscariotes, e esse o traiu. Bem diferente de Pedro. Pedro vacilou, negou Jesus por 3 vezes, mas Judas Iscariote o traiu, o vendeu por 30 moedas de prata. Então o negócio é muito sério. Feito o pano de fundo, as qualidades de um bom obreiro, não um obreiro perfeito, mas um bom obreiro. As qualidades, em outras palavras, qualificações. Mas vou mostrar pelo menos 7, porque eu tenho uma outra coisa para tratar com os irmãos, e até às 9h30 aqui, nós vamos estudar. Primeira qualidade de um bom obreiro: escolhido e não oferecido. Repita após mim: escolhido e não oferecido. Põe no telão João capítulo 15, versículo 16. Olha o que Jesus diz. Aliás, tem muita gente dizendo: eu me decidi a Cristo, eu escolhi Jesus. Na verdade, você não escolheu coisa nenhuma, meu irmão. Foi Ele que te escolheu. Não escolhestes vós a mim. Jesus estava falando com quem? Com os discípulos. Eu estava ensinando sobre dar frutos. Ele falava de uma maneira específica. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ou seja, não foram vocês que me escolheram para estar comigo na minha obra, no meu reino, fazendo a minha vontade. Nananina, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, não foi você que escolheu a Cristo. Não foi você pelas suas aptidões, pelos seus talentos. Aliás, no olhar de Deus, em nós não vê nenhum talento, nenhuma coisa boa. E tudo que nós temos, olha para cima, veio do alto. João escreveu dizendo, João Batista, ele diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então tudo que você tem veio de Deus. Isso é muito importante você saber, que as qualidades de um bom obreiro, ele fora escolhido, e não é aquele que se oferece. Porque na maioria das vezes, eu me lembro de pessoas que chegaram aqui oferecendo e está nos ajudando, não ficou um mês. Pessoas que se oferecem, na maioria das vezes não dá certo. Olha o que diz Mateus capítulo 22, versículo 14. Está escrito assim: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Sabe que tem muita gente se vangloriando, batendo no peito: Deus me chamou, foi Deus que me chamou. Eu agradeço a Deus, eu dou glória a Deus, porque
Deus me chamou. Eu dou muito mais graças a Deus que, além de eu ter sido chamado, Deus me escolheu. Daí a atitude de Joabe, que escolheu dentre os escolhidos os mais excelentes lá de Israel para estar com ele na peleja contra os sírios. Então, tem gente aí dando glórias a Deus porque foi chamado. Mas a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Na época de Jesus ele chamou muita gente, sim ou não? Mas ele tinha apenas 12. Ele chamou muita gente, mas apenas 12. Então, escolhido e não oferecido. Quando chegar a sua oportunidade, irmão, ninguém vai impedir. Quando chegar o seu momento, a sua hora, ninguém vai impedir. Você lembra dos irmãos de Davi? Na fila de Eliabe, tinha 7. E nenhum dos 7 fora escolhido. Na fila de Davi, tinha só a plaquinha. Fila de Davi. Só tinha um. Mas o um não estava na fila. Onde ele estava? Cuidando de ovelhas. Mas na hora, no momento da escolha, passaram-se todos os filhos de Jessé. Aí Deus disse: não é este. Também não é este. Aí Samuel quase foi na onda da aparência. Não, é Eliabe. Olha que bonitão. Diz que ele, aqui ó, daqui para cima ele sobressaiu os demais. Aí, é esse, o escolhido é esse. Aí Deus repreende, tá? Quase que Samuel vai na onda da aparência. Deus repreende Samuel e diz: Samuel, não é este. Eu tenho rejeitado ele. Sabe por quê? Porque eu não vejo como vê o homem. O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos. Mas eu, Senhor, eu olho para o coração. Aleluia. Escolhido é assim. Então, é escolhido. Diga assim comigo: escolhido e não oferecido. Segunda qualidade: não pode ser neófito. Não pode ser o quê? Neófito. Pastor, o que é neófito? Recém-convertido. Vamos ler o texto primeiro? Primeira epístola de Paulo a Timóteo 3, verso 6. Olha o que diz a Bíblia: não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na afronta ou na condenação do diabo. Neófito, recém-convertido. Recém-convertido. Pessoa se converteu. E sabe que tem igreja que é assim: a pessoa nasceu ontem na fé, ou a pessoa aceitou Jesus hoje, amanhã já está pondo ela para trabalhar. E tem algumas, em alguns casos, você vê, eu não sou contra um cantor, uma pessoa famosa se converter a Cristo. É bom que se converta mesmo, e tem que se converter. Mas o que tem acontecido hoje? Pessoa se converte porque um cantor famoso se converte hoje, daqui um mês é pastor. Eles pegam, pastor fulano de tal. Pera aí, irmão. E os irmãos estão lá já há 10 anos na igreja, não tiveram essa oportunidade. Porque o fulano de tal é cantor do mundo, é famoso, aí vem para a igreja, daqui um mês a gente faz dele pastor. Tá certo isso? Não dá. Tem que sentar e aprender. Não é porque é cantor famoso, não é porque é rico, tem fama. Aqui na igreja é todos iguais. Não, tem esse negócio. Mas a gente vê isso por aí. Porque é cantor famoso, vamos pôr a mão nele, na cabeça dele, vamos consagrá-lo. Nananina, é neófito. Ele pode conhecer música do mundo, mas as coisas de Deus ele ainda não conhece. Põe ele para aprender. Deixa lá de molho 3, 4 anos para começar a aprender as
catequeses cristãs, o ABCD do Evangelho. Vamos pôr ele para aprender primeiro. Então, não pode ser neófito. O que é neófito? Recém-convertido, é o principiante, é aquele que está. Por quê? Porque se você pôr ele, qualquer investida que o diabo der contra a vida dele, ele não terá sabedoria, preparo espiritual. Certamente ele vai sucumbir. Ele não está preparado, ele é principiante, ele é novo convertido, ele não entende muito das coisas, ele pode fazer coisas erradas no reino, ele pode, às vezes até bem intencionado, ele pode errar, porque ele não conhece na íntegra a palavra. Ele não tem vivência, ele não tem experiência. Ele pode ser uma pessoa douta, uma pessoa sapiente, uma pessoa até com um conhecimento secular, mas ele não conhece nada de Bíblia. Por isso que você não pode pôr qualquer pessoa para pregar, para trazer uma palavra de ensino, porque de repente ela pode estar aí invertendo as coisas, torcendo textos da Bíblia para agradar A ou B. A gente precisa tomar cuidado. Então não pode ser neófito. Não pode ser o quê? Neófito. Terceira qualidade. Precisa ser fiel. Precisa ser o quê? Fiel. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, está aqui mesmo. Capítulo 1, verso 12. Olha o que diz. Primeira epístola de Paulo, capítulo 1 de 1 Timóteo, verso 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, meu e teu, tá? É nosso, não é só teu não, é meu também, nosso. Olha o que Paulo fala depois. Porque me teve por fiel. Não é que eu sou, e nem você é, mas ele olhou para você, após ter te escolhido. Paulo diz, porque me teve por fiel. A palavra chave do texto, pondo-me no ministério. Quem coloca o homem, quem coloca a mulher no ministério é Deus, tá? Tem gente que vem com apadrinhamento. Às vezes você pega para a pessoa dar o dízimo o mais alto na igreja, a pessoa é ligado a uma grande família, e para agradar a família, você então consagra. Nananina não. Aí está escrito, Paulo é contundente. O Senhor me teve por fiel. Foi ele que me colocou no ministério, pondo-me, palavra-chave do texto, pondo-me no ministério. Quem coloca o homem no ministério é Deus. Quem coloca a mulher no ministério é Deus. Você que está aqui nesta segunda-feira, você não recebeu uma chamada do homem. Quem está te chamando para fazer a obra dele é Deus. Quem coloca o homem no ministério é Deus. Quer ver mais? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios 4, versos 1 e 2. Olha o que diz a Bíblia. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Os homens têm que nos considerar assim, ainda que muitas vezes você não é. Porque as pessoas hoje, entendeu? Infelizmente é assim, a palavra pastor hoje lá fora está ligado a corrupção, a roubo e tanta coisa mais. Mas não liga, faça a sua parte, ser fiel. Então, os homens devem nos considerar ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Mas olha o que diz o verso 2. Além disto, diz o quê? Que está no contexto, o verso que eu li. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache
fiel. Não é alguém apontar para mim e dizer que eu sou fiel. É eu, com a consciência limpa, me achar fiel naquilo que eu estou fazendo para Deus. Além disto, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Eu pergunto para você nesta noite: você se acha fiel? Fiel com seu pastor, com a sua pastora, com seu ministério? Não é aquele que está ligado ao ministério, faz parte do ministério, mas vive falando mal do ministério. É como Paulo encontrou uns que estavam no caminho, mas falava mal do caminho. Está na igreja, mas está falando mal da igreja. Não pode um negócio desse. Você se acha fiel? Não é as pessoas, não é os que as pessoas estão falando ao teu respeito, que as aparências enganam, mas é você com uma pura consciência. Requer-se também nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Olha o que diz a Bíblia no Salmo 101, os versos 6 e 7. Diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. E o que anda num caminho reto, não sinuoso, tortuoso, torcido, mas o que anda num caminho reto, este me servirá. Você sabia? Deus está procurando os fiéis da terra. Sabe por que Deus está procurando? Porque lá no outro salmo, o salmo de número 12, verso 1, diz que são poucos os fiéis da terra. São poucos, tá? São poucos os homens benignos, são poucos os homens fiéis da terra, dentre todos os... Então Deus está procurando, Senhor. Deus está procurando. Será que Deus encontrou você? Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, irmão? Amém? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Interessante que o verso 7 do Salmo 101 diz: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme na minha presença, ou diante dos meus olhos. Sabe, é por isso que tem gente que não se firma, porque entra pelo caminho da mentira. Você nunca pode demonstrar uma coisa que você não é. Você nunca pode falar ou proferir coisa que você não é. Você nunca pode pregar uma coisa que você não vive. O que usa de engano não permanece. O que usa de engano, tão logo a máscara cai. Tão logo a máscara cai. Porque o que usa de engano não permanece na casa do Senhor. Então, você precisa nessa noite se achar fiel. Fiel ao seu ministério. Primeiramente, fiel ao seu Deus. Segundo, fiel ao seu ministério, ao seu pastor, à sua liderança. Tem que ser fiel. Quantas vezes a gente cria cobra para nos morder? Você confia na chamada de alguém, o leva para o ministério e mais tarde é uma grande decepção para você. Poxa, confiei tanto, essa pessoa me traiu. Não acontece isso no secular lá? Às vezes você ajuda alguém lá fora, tal, e de repente você é surpreendida que essa pessoa é fake, é um traidor, é falsa. E você fala: puxa, mas eu ajudei tanto. Agora já era, meu filho. Na obra de Deus acontece a mesma coisa. Tem gente que é fake. É fake. Parece que é, mas não é. Parece que é crente, mas não é crente. Parece que nasceu de novo,
mas não nasceu de novo. Parece que é obreiro, até veste como obreiro, até prega, porque hoje, irmão, está por aí. Esses dias eu disse aqui, que está cheio aí de divulgação nas mídias, nas redes sociais. Faça curso de oratória. Aprenda a pregar em 30, em 45 dias. Faça curso de oratória. Mas eu queria, missionária Suela, vendo sendo divulgado por aí, faça curso de escutatória. Escutatória. Eu até estou pensando aqui, começar a divulgar aqui, para ver se alguém quer matricular. Faça curso de escutatória. Se vai ter alguém interessado, algum candidato para se matricular nesse curso. Por quê? Porque todo mundo quer levantar para falar, mas ninguém quer sentar para aprender. E você precisa entender que para você ter aptidão e você subir no púlpito para falar, primeiramente você tem que ter humildade para sentar e aprender. Tem candidato aqui para fazer o curso de escutatório, irmão? Pedi para a Sueli fazer aí a matrícula de todos nós. Curso de escutatória. Para a gente ouvir mais, irmão. Você vê que o nosso problema, às vezes a pessoa está nos aconselhando, sim ou não, para o nosso próprio bem. Mas você nem deixa a pessoa terminar de falar. Você começa a interromper a pessoa. Ela está te ajudando, aconselhando. Não, mas eu acho assim, eu acho assim, eu acho assim. A gente não quer ouvir. Agora imagina, a gente não quer ouvir Deus. A gente não quer ouvir Deus. Então eu acho que eu vou promover o curso de escutatória aqui, que vai ser uma benção. Eu acho que eu vou estar pregando para as paredes aqui. Ou eu e a pastora Ruth, a gente vai estar aqui. Primeira qualidade, escolhido e não oferecido. Segunda, não pode ser neófito. Terceiro, precisa ser fiel. Quarta qualidade, ter vida de oração. Ter o quê? Daniel capítulo 6, versos 10 e 11. Irmão, a oração é importantíssima para te manter de pé. Um obreiro, e quando eu digo obreiro, eu estou englobando aí diácono, diaconisa, presbítero, cooperador, evangelista, missionária, missionários, pastores. Tem que ter vida de oração. Vocês já viram eu começar um culto aqui sem orar? Eu não faço isso. O culto para mim começa não quando alguém pega no microfone para cantar. O culto para mim começa quando eu dobro o joelho. Não importa quantas pessoas estejam na igreja e quantas estão orando. Para mim isso não importa. Eu chego na igreja, a primeira coisa que eu quero fazer é dobrar os meus joelhos e falar com o dono da casa, porque esta casa tem dono. E eu quero falar com Deus. Mas tem gente que quer ficar dando a mão para todo mundo, numa cortesia. Olha como é que a irmã é chegado a mim. E a oração está rolando. E você cumprimentando o povo. Olha como é que era a vida de Daniel. O que mais me chama a atenção na vida de Daniel, não é Daniel lá na cova dos leões, Deus dando livramento, não é Daniel lá na corte babilônica e se destacando lá, mas o que mais me chama a atenção na vida de Daniel, guerreiro cristiano, sabe o que é? É a sua vida de oração. A Bíblia diz que Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, o que ele fez? Entrou na sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças a Deus. Como também antes, ou seja, antes de vir o problema. Sabe que tem gente que ora
Mas depois que vem um problema, aí ele começa a orar. Vamos orar, esposa. Vamos orar, filho. O diabo está furioso. O diabo está furioso. Aí ele vai querer orar. Você tem que orar, não no sentido de chegou o problema, agora você vai entrar em oração. Ora no preventivo. Ora antes de vir ao problema. A Bíblia diz que ele orava antes. Ele acostumava fazer isso. E a Bíblia diz no verso 11 que quando aqueles homens chegaram junto de Daniel, encontraram ele o quê? Encontraram ele orando. Será que se alguém a qualquer hora da chegar na tua casa vai te encontrar orando? Ou lá na gandaia, ou dançando aquela música, né? Porque às vezes lá na cozinha, a irmã põe aquela roupa e começa lá a pôr um hino bem diferente, né? Aquele hino bem diferente. E começa, não, Daniel estava o quê? Orando. Daniel estava orando. Então, precisa ter vida de oração. A oração é importantíssima para te manter de pé. Então, você que está sendo vocacionado, chamado por Deus, procure tirar. Se não dá para orar 1 hora, meia hora na sua casa, mas pelo menos uns 10, 15 minutos diariamente, ininterruptamente, todos os dias. Por quê? Porque você é obreiro e o diabo sabe que você está trabalhando para Deus e ele vai fazer de tudo para te impedir. E se você não manter uma vida de ininterrupta oração com Deus, você fracassará. O que Jesus disse? Ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Por que nós caímos em tentação? Porque deixamos de orar, porque abandonamos, abrimos a mão da oração. E sem oração, irmão, o trabalho de Deus é expendioso. Não é fácil trabalhar para Deus, porque não obstante nós estarmos lidando com pessoas, com as mentes diferentes, pensamentos diferentes, o diabo sempre está... Você lembra de Neemias lá? Estava bem intencionado fazendo a obra, reconstruindo os muros, mas tinha lá Tobias, tinha Sambalate, tinha Gesem. A oposição existe. Você está fazendo a obra de Deus, mas o diabo está ali para se lhe opor, para impedir. Então, se você não mantiver uma vida de oração com Deus, você vai fracassar. Como obreiro, não vai dar nada. Ora, é até uma pessoa boa, talentosa, uma pessoa que fala bem, que ministra bem, que Deus usa, mas é uma pessoa que vive fracassando. E qual é a razão do fracasso? A falta de oração. A falta de oração na vida de um obreiro é um desastre. Um dia sem oração é um dia sem vitória. Eu sempre digo que se Satanás tivesse 10 bombas atômicas, quantas bombas? 10. E poder para lançá-las nos mais eficientes lares de orações do mundo, ele as lançaria nesses lares aonde a vida das pessoas são dedicadas à oração. Por que o diabo faria isso? Porque ele sabe que a nossa oração é a sua derrota. Quando nós oramos, nós prevalecemos. Você lembra lá de Arão e Ur junto com Moisés? Quando Moisés levantava as mãos, isso significa a oração. Quando ele levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Isso representa a oração. Quando você está com as mãos levantadas, na oração você prevalece. O inimigo foge, marcha em retirada, mas tem que orar. Então, o quarto tópico, ter vida de oração. O quinto, ser submisso. Ser o quê? Submisso. Hebreus 13:17 diz assim. Interessante, põe o 7 primeiro, põe o 7, está relacionado também. Diz assim, o verso 7:
Lembrai-vos dos vossos pastores. Por isso que eu não esqueço dos pastores que me formaram no passado. Lembrai dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. E tente andar nas mesmas pisadas que eles traçaram para você, na sua caminhada, no princípio, no primórdio. A fé dos quais imitai, atentando-vos para a vossa maneira de viver. Ou seja, como vive o pastor, deve viver a ovelha, deve viver o obreiro. Eu vou imitar o meu pastor. Deixa eu ver o meu pastor, que hora que ele chega na igreja, e quando ele chega na igreja, o que ele faz? Se ele fica para lá esperando, sentadinho, esperando o início do culto, ou se ele chega, dobra o joelho e começa a orar. Eu vou imitar o meu pastor. Aí o pastor vem, dobra o joelho. Opa, eu vou imitar o meu pastor, eu vou orar também. Eu não vou ficar aí esperando ou zanzando lá fora até o pastor iniciar o culto. Tem que imitar o seu pastor. Esse negócio de alguns pastores também dizer: irmão, não olha para mim não, viu, irmão? Olha para Jesus. Porque se olhar para mim, você vai cair. Então estou caído. Isso, irmão, Paulo desafiava a sua geração de então. Ele diz: irmão, olha para mim. Sejais os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não tinha medo de dizer, não. Sejais os meus imitadores. Olha para mim. Agora a nossa geração, o pastor não pode dizer, olha para mim. Aí ele diz, não olha para mim não. Porque se olhar para o homem, se olhar para mim, você vai cair. Olha para Jesus. Então eu estou caído. Pelo amor de Deus, irmão. Não existe isso. Olha o que diz o verso de número 17. Está escrito aí: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Eu estou falando do quê? Tem que ser submisso. Sujeitai-vos a ele. Por que eu tenho que ser sujeito ao meu pastor? Porque velam por vossas almas, ou por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Você quer ser um obreiro? Seja submisso ao seu pastor. Não é só aqui na sede, é nas congregações. Seu pastor te convoca para o trabalho. Aí você, não, aconteceu um problema lá, eu tive que ficar dando assistência para a esposa. Mas que obreiro é esse? Mas estava chovendo, pastor, não deu para ir porque tem criança pequena. Se precisar, não dá para trazer a criança, venha você na chuva, mas vem para a igreja, deixa a criança em casa. Não, é tanta desculpa esfarrapada. Você é obreiro. Obreiro enfrenta qualquer tipo de batalha. E às vezes é um dia designado que está chovendo. É o dia que o pastor mais precisa do obreiro. Aí olha para o... cadê os fulano de tal? O dia que um pastor está mais precisando. Estou só. Porque o dia, quando é o domingo, a igreja está cheia, aí tem muita gente. Mas é um dia que o pastor precisa mais daquele obreiro, aí o pastor se vê só. Pelo amor de Deus, irmão. Então, para ser obreiro, é chegar junto com o seu pastor. Eu fiz menção aí de Arão e Ur. Josué estava na batalha. Moisés estava com o bastão na mão, a vara. Mas tinha lá Arão e Ur ao lado de Moisés, para manter a sua mão erguida até o pôr do sol. Pastor precisa de você, presbítero. Pastor precisa de você, diácono, diaconisa, cooperadora. Pastor precisa. Por que nós consagramos pessoa? Porque nós sabemos que a obra de Deus ela não está centralizada apenas em nós. Às vezes a gente é o que menos faz. A gente faz obreiros. Mas quem vai fazer o trabalho crescer é você. Então, se o seu pastor conta com você, mas naquele dia que ele mais precisa de você, você não aparece. Dá uma desculpa. E tem umas desculpas tão esfarrapadas, né? Tem uns que até diz, Deus sabe. Pior que ele sabe mesmo, viu? Deus sabe porque eu não fui, pastor. Deus sabe. Pior que ele sabe mesmo.
que é uma desculpa esfarrapada. Então não tem esse negócio. Obreiro, irmão. Ó, se eu contar para vocês como é que eu passei o dia hoje, a minha esposa sabe. Eu não consegui entrar no carro. Eu estou aqui ensinando. Irmão, não tem esse negócio. Obreiro é obreiro. Ele sempre consegue superar. Ele tem poder de superação. Ele é obreiro. E quando Deus vê o seu esforço, eu já estou falando aqui, já estou mais ereto aqui, ó. Eu não conseguia nem. Eu estou conseguindo. Quando Deus vê o seu esforço, Deus te ajuda, Deus te abençoa, Deus te faz prosperar, Deus te faz crescer, e o nome do Senhor é glorificado. Então, seja um obreiro submisso. Olha, irmão, péssimos obreiros são insubordinados. E insubordinado significa não reconhecer, nem se submeter à autoridade. É você não obedecer à hierarquia da igreja. O meu pastor não está, mas a pastora está. O pastor não está, mas a missionária está. Eu vou obedecer. Ela convocou, eu vou estar lá. Não importa que esteja chovendo, não importa que A não vem, B não vem. Eu vou estar lá. Irmão, como é gratificante se olhar para um obreiro e não importa se o pastor está ou não está, se está chovendo ou não, e ele está ali, ponta firme. O pastor pode contar com ele. Irmão, esse obreiro tem tudo para crescer. Por quê? Porque ele é submisso. Sexta qualidade. Deixa eu recapitular. Primeiro, escolhido e não oferecido. Segunda, não pode ser neófito. Terceiro, precisa ser fiel. Quarto, ter vida de oração. Quinto, ser submisso. Sexto, ser humilde. Ser o quê? Humilde. Olha o que diz Filipenses 2 e o verso de número 3. Ser humilde. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ser humilde. Isso é de suma importância. Olha, um obreiro altivo, soberbo, ciumento, inseguro, pode ser considerado, irmão, uma pedra de tropeço, ou uma pedra no sapato do pastor. Um obreiro que não é humilde. Se você diz, irmão, hoje você vai dar uma palavra. Ele olha, pastor, não pode ser domingo, porque hoje tem pouquinha gente. Que falta de humildade. O pastor prega para 2, 3, ele não pode pregar. Eu lembro de um obreiro que chegou, pastor, por que o senhor só põe eu para pregar no dia que chove? É porque tem pouca gente na igreja? Olha a mentalidade. Olha a falta de humildade. Seja humilde. Lembro de um que pregava, aí ele começava a perguntar, e aí, irmão, como é que eu fui hoje? Gostou da mensagem? Eu arrebentei. Pelo amor de Deus. Falta de humildade. Para com isso. A gente tem que ter humildade. Você lembra de João Batista? Não dá para ler, eu só vou citar. João Batista. Chegaram para ele e disseram, rapaz, tu é tremendo. Tu prega, tu faz isso, faz aquilo. Os mesmos que disseram isso, de repente, rapaz, você não está com ciúme dele não, porque quando você estava batizando aqui junto ao Jordão, e você, rapaz, você caiu na besteira, você apontou o dedo para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, quando você falou isso, todos os seus seguidores começaram a seguir a ele, rapaz. Você ficou só. E agora, João? Ele diz, rapaz, não estou preocupado com isso não. Ele diz, é melhor que ele cresça e que eu diminua. Isso é humildade, irmão. O obreiro precisa ser humilde. E no dia que Deus mais usá-lo na igreja, ele deve descer do púlpito
de cabeça baixa. Meu Deus, graças a Deus, eu consegui entregar para a tua igreja tudo aquilo que o Senhor propôs no meu coração. Muito obrigado, Senhor. E ele desce humildemente. Ele desce, Jesus, muito obrigado. E ele sai da igreja agradecido. Ele tem humildade. Mas tem gente que não. Eu vou falar aqui nas aulas, talvez já na próxima, porque de repente você chama um obreiro, diz: irmão, hoje o tempo está escasso, você vai dar apenas uma saudação. Aí ele quer fazer uma pregação. O pastor já preparou, já planejou uma palavra, sabe um tempo estipulado que ele vai pregar, mas você deu para o danado dar uma saudação, ele fez uma pregação de 1 hora. Aí o missionário não vai dar para falar, a missionária não vai dar para dar os avisos. Aí você fica lá, não, rapaz, será que esse cara não é... Você não tem obreiro assim, irmão? Lá no interior a gente não faz mais, porque hoje se desvia da igreja. Mas a Sueli lembra, eu puxei o paletó de alguns. Você dava a oportunidade, e naquele tempo o púlpito ficava assim, bem próximo, né? A tribuna e a gente, as cadeiras, tudo assim. E o camarada lá, e eu falava amém, e o cara se empolgava com o que eu tô, irmão, tá falando amém, triste, amém, irmão, irmão, e tal, e ele se empolgava, irmão, aí eu puxava o meu, pelo amor de Deus, eu tô falando amém, é para terminar, e o irmão se empolgava. E quantos pastores sofrem com isso? Por quê? Porque a pessoa não aprendeu. Então vocês são chamados, se o pastor falar, 10 minutos, fale os 10 minutos. Se é 5 minutos, procure trabalhar dentro daqueles 5 minutos. Eu vou mostrar aqui semana que vem o que é uma saudação, o que é uma rápida palavra, o que é uma pregação. Vou mostrar. Por quê? Porque hoje os pastores têm dificuldade de lidar com isso. E às vezes a gente, para não querer deixar o irmão triste, tá bom, irmão, fala aí. Aí o irmão fica aí. Aí o pastor diz: irmão, o horário já terminou, já deu, vamos terminar o culto, irmão. E o povo vai embora para casa sem saber o que ouviu. Infelizmente é assim. Então, seja humilde. E finalizando aqui esse tópico, não avarento. Não o quê? Avarento. Olha o que diz a Bíblia, Êxodo 18, verso 21. Não avarento. O obreiro não pode ser avarento. A mesma questão de escolha. Quando Jetro aconselhou Moisés, Moisés não estava aguentando mais o peso da responsabilidade. Ele estava levando o cargo sozinho. Aí veio Jetro, sogro, um sapiente homem, e um conselho maravilhoso. Chega para Moisés e diz: olha, tu dentre todo o povo, procura homens capazes. Homem o quê? Capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Primeiro, que aborreçam a avareza. Quer ver o pastor ter problema na igreja? É quando consagra um avarento. Porque, coitado do pastor, está se morrando lá para ver se o povo se conscientiza e começa a dar dízimo para ajudar a igreja. Não é dízimo para enriquecer pastor. É fácil de conhecer um pastor mercenário, mas você vê numa igreja como a nossa, o pastor está lá lutando, até para pintar a igreja ele tem dificuldade, para pagar o aluguel, aí o pastor está lá lutando com as ovelhas. Irmão, traz o dízimo do Senhor. Aí ele fazendo rodinha, o dízimo é coisa do Velho Testamento. Desgraçado. Pastor está lutando para conscientizar a igreja, e ele está trabalhando contra o pastor. Mas sabe o que é isso? Avarento. Avarento. Ele foi consagrado, ele foi chamado para ser um obreiro, para estar ao lado do pastor, ladeado com o pastor, ajudando não somente nas pregações, nos trabalhos da igreja, mas também ajudando para o pastor administrar bem a igreja. Aí o pastor está lutando para conscientizar o povo, para contribuir, mas ele é um avarento. Pastor pede muito dinheiro nessa igreja.
Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Então, que aborreçam a avareza e põe sobre eles, por maiorais, de 1000, de 100, né? De 50, e tem aqueles cuja capacidade é um pouco menor, para 10, para administrar 10. Mas o que me chama a atenção aqui, irmão, é esta palavra, né? Que aborreçam a avareza. Olha o que Paulo diz lá, 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 4 ao 11. É bem conhecida essa leitura. É soberbo e nada sabe. Isso vem falando do avarento. Você pode ler lá no contexto. Delira acerca de questões de contendas e palavra. Que mais? Das quais nasce inveja, porfia, blasfêmia, ruins suspeita. Verso seguinte: contendas de homens corruptos de conhecimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Ou seja, você está sendo abençoado por Deus na área financeira. Não seja ambicioso, ambicionando coisas altas. Acomodai-vos às humildes. Você tem o suficiente. Para que se materializar? Você se tornar servo do materialismo, deixar que o mundo material tome conta de você. Tem gente que acha que ele não dando dízimo na igreja, Carminha, ele vai se enriquecer com esses 10% que ele está. Oh, meu Deus, pelo amor de Deus, libera isto e você vai ver a liberação de Deus para você, como Deus vai te fazer prosperar, crescer, porque Deus vai ver que o teu coração está na obra. Você está ajudando o seu pastor. Quando você está entregando o dízimo, você está ajudando o seu pastor a pagar o aluguel, está ajudando o seu pastor a reformar a igreja, está ajudando o seu pastor a fazer uma manutenção nos aparelhos de ar-condicionado. Você está ajudando. Agora, quando você se omite, primeiro, você não é um obreiro. Você é um intruso. Foi ajudado pelo seu pastor, mas você não reconhece nada que o teu pastor faz por você. Está escrito: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Aí diz, tendo porém o sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas olha aqueles que querem enriquecer, o que acontece? Mas os que querem serem ricos caem em tentação, em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, e submergem os homens na perdição e na ruína. Ou seja, você pensa que vai entesourar esse dinheiro e que vai ficar rico com ele, vai ser para sua própria perda. Porque a Bíblia diz que a alma generosa engordará, mas aquele que retém, ele perde. Então não adianta você dizer: eu não vou dar dízimo porque eu tenho que guardar, armazenar, eu tenho que entesourar, eu tenho que colocar na poupança. Aí você não ajuda a sua igreja, que ora por você, o seu pastor que te ajuda, o seu pastor que te sustenta na oração, o seu pastor que te aconselha. Tá? Quando você está aí em crise, no casamento, na família, quem te ajuda? É o pastor. Agora o pastor precisa de você para que você seja um dizimista fiel. E não é dizimista, eu não sei se lá no Oasis tem. Missionária Sueli, pastor Dário. Eu não sei se lá no Oasis tem, mas às vezes aqui tem. Pessoa que um mês dá dízimo, outro mês não dá. Mas será que ele não ganhou esse mês? Está trabalhando? Trabalhou. Mas o que é isso? Ele se embaraça lá, gasta mais do que devia. Aí um mês paga dízimo, outro mês não paga. Outro mês ajuda a igreja, outro mês não. Irmão, infidelidade. Infidelidade. E aí começa a pegar alguns vídeos aí, porque hoje tem gente aí, tem uns fariseus aí,
que produz alguns vídeos que é contra dízimo. Até a Rose esse dia falou sobre isso, para querer enganar o povo de Deus. Se eu der um estudo para vocês aqui, eu vou mostrar lá do livro do Gênesis, aonde Abraão viveu, que não tinha lei. E a Bíblia diz, lá no capítulo 14, que Abraão ele viveu antes da lei, e ele pagou dízimo para Melquisedeque. E não tinha lei. Abraão viveu antes da lei, e o dízimo já imperava. Aí o dízimo passou pela lei, o dízimo é antes da lei, na lei e depois da lei. Alguém diz, não, mas Jesus não falou nada de dízimo. Vai ler Bíblia, irmão. O que Jesus falou em Mateus 23 e 23? Ele foi contra o dízimo aí? Nananina não. Ele censura os fariseus, escribas, dizendo, vocês são hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, só que vocês desprezam o mais importante da lei. Por quê? Porque o dízimo não era o mais importante da lei. O mais importante da lei, todo mundo sabe, é os mandamentos. Jesus não está contra o dízimo aí. Prova, pastor? Claro, está evidente aí. Ele diz, vocês desprezam, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Qual era o mais importante da lei? O juízo, a misericórdia e a fé. Depois do ponto e vírgula, parece que esses fariseus não sabem ler Bíblia. Aí o que Jesus diz? Deveis pagar o dízimo, deveis fazer essas coisas, vocês devem pagar o dízimo, vocês devem fazer isso. Jesus não foi contra o dízimo, está escrito aí, está implícito nesse versículo, nem explícito, implícito nesse versículo. Deveis fazer essas coisas. Ou seja, quais? Aqueles que estavam fazendo, dizimando do endro, do cominho, sabe? Da hortelã. Vocês devem, tem uma tradução que diz, vocês devem fazer essas coisas e não omitir as outras. Ou seja, paguem o dízimo, mas não esqueça da misericórdia, não esqueça do juízo e não esqueça da fé. Então, irmão, os pastores precisam de vocês para administrar bem a igreja. E muitas vezes o pastor começa a ter dificuldade na área financeira para pagar as contas da igreja. Por quê? Porque tem muita gente ao lado dele, mas não são bons obreiros. Eu finalizo aqui, até porque não dá para... Mas tem mais uma lista aqui de estudo, mas fica para a semana que vem. Eu vou convocar vocês. Lute para chegar um pouquinho mais cedo na próxima segunda-feira. Eu sei que é dia de labor, eu sei que não é fácil, não adianta nem você tentar justificar para mim, eu sei, mas lute. Se você conseguir, glória a Deus, né? Em nome de Jesus. E nós vamos estar aqui aprendendo no dia 29 até no dia 6, né? Nós vamos estar convocando aí algumas pessoas sendo convocadas por Deus. Nós vamos ter diaconisas, vamos levantar alguns como diáconos, outros como presbítero, outros como evangelistas e missionárias, né? Eu não sei até lá o que Deus vai fazer, mas eu peço para você, ore a Deus, tá? Não deixa nada desta vida desviar você do foco da sua chamada. Foi Deus que te chamou. Pastor, mas eu estou tendo dificuldade. Quem não tem dificuldade? Eu tenho também, mas eu estou aqui, entendeu? A gente vai superando para a glória de Deus. Amém, igreja? Vamos ficar em pé?